Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Satir, nós estamos começando mais um Em Negrito dessa semana e hoje eu estou aqui muito bem acompanhado com esses feras da comunicação. Eduardo Marrom, Fernando Senzala e Gerson Moreira compondo aqui a mesa de comentaristas, debatedores, analistas, né, do Em Negrito. E a pauta hoje, irmão, tá muito boa. Vocês não pedem por esperar e sem muita enrolação, sem muito clickbait, essa coisa toda. A gente vai falar sobre racismo. E aí, cara, tem racismo no Brasil, galera? Vocês acham que tem racismo no Brasil? Fora dele, inclusive. Fora dele, inclusive, né? Porque tem gente que acha que não tem racismo, né? Tem gente, inclusive, do nosso espectro, da direita, que acha que não existe racismo no Brasil. E a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema muito relevante e que precisa ser levado a sério. A gente precisa entender dois fatores aqui. Que se a gente olhar tudo pela ótica do racismo e pela ótica étnica, me parece que a gente vai perder um pouco da razoabilidade e do senso crítico. Agora, se nós olharmos tudo pela ótica do mimimi, pode ser que a gente esteja negando toda a história da fundação do nosso próprio país. Então é importante a gente ter um equilíbrio e entender que o Brasil ele não é um país racista, mas ele tem racismo. E para isso a gente vai falar sobre um caso que aconteceu, na verdade foram 3 casos que aconteceram nessa última semana dentro do esporte, na Copa Conmebol Libertadores, que é uma competição internacional que acontece em toda a América Latina. Jogadores do Corinthians e agora também na torcida, né, entre o jogo do Flamengo no Chile. Os 2 casos aconteceram, 2 casos na Argentina e um caso no Chile, onde torcedores imitavam macaco, faziam sons, emitiam sons de macaco. E aí eu quero chamar o pessoal aqui para debater, para falar sobre isso aí. Gerson, fala com a gente aí, vou jogar lá para outra ponta lá. Esse é um assunto muito relevante que eu fico pensando o seguinte: quando é que o racismo é relevante? Eu sempre falo disso, né, para a esquerda, porque não estamos vendo eles falar absolutamente nada sobre isso. Em vez em quando tem um caso de racismo que vale a pena comentar, eles fazem o quê? Vão lá e levantam uma campanha contra o racismo no futebol. Botar racismo, camisa, etc e tal. Racismo é racismo, parceiro. Não tem racismo que dá pra ser indignado e outro que não dá pra ser indignado. Racismo é racismo e qualquer racismo eu fico muito aborrecido. E esses casos, então, eu fiquei muito pé da vida. Cara, e a galera da esquerda parece que não sente, que não liga. Enquanto isso não pode acontecer, é inadmissível que ainda exista esses acontecimentos no futebol. Gente, pelo amor de Deus, estamos vivendo 2022, não dá pra ficar vivendo essas situações ainda no esporte, etc e tal. E mais uma vez repito, quando tiver campanha da esquerda, falando sobre racismo, cara, vocês enquanto futebol, não sei o que lá tal. Eu vou falar pra eles, seus hipócritas, aonde vocês estavam em todos os outros casos? É isso aqui que eu quero falar pra vocês. Perfeito, Gerson. É importante a gente entender que não pode ter 2 pesos e 2 medidas. O que me parece é que existe uma indignação seletiva. Para isso, eu quero chamar o nosso amigo Eduardo Azevedo, o famoso marrom, o único marrom entre nós aqui, né? O cara tem marrom no próprio nome. Fala comigo aqui, irmão. É isso aí, Gerson. Isso aí, Rafael. Obrigado aí. Fernando, mais uma vez a gente está podendo falar sobre o racismo e, infelizmente, tem acontecido, é recorrente, principalmente no futebol. Então, essa semana aconteceram 3 acontecimentos. Um no Chile. Outro, se não me falha a memória, não sei se foi na Argentina, no jogo do Estudiantes com... Corinthians não. Vou lembrar aqui... Red Bull. Bragantino. Red Bull Bragantino. Um foi contra o Fortaleza. Fortaleza? Então tem mais um. Que jogaram banana. Então tem mais um. Não sei se foi contra o Palmeiras. Enfim, tem um montão de casos aí, mas a gente não viu repercussão nenhuma. Sim. E é por isso que a gente está repercutindo aqui, porque alguma coisa aconteceu para que não tivesse ou houvesse repercussão. Talvez o mais emblemático deles foi do Corinthians e Boca, onde conseguiram efetuar a prisão, onde o cara pagou, se não me engano, R$3.000, depois saiu rindo. Então, justamente no estádio do Corinthians, né, onde a pessoa que fez a denúncia, ela não se sentiu acolhida. E é interessante, né, essa reflexão, porque o Corinthians, para quem pode lembrar aí, teve uma construtora que financiou o seu estádio, né, e muito linkado a um partido político, e justamente esse partido que é muito antirracista. É a galera que faz assim, vida de preto importa. Isso. Vai acreditar. Justamente, aí sabe onde o cara conseguiu o acolhimento? Com o brabo, com o policial, aquele que senta o sarrafo quando você faz a manifestação. Foi lá... Só uma pergunta, Marrom.
Mas não são os policiais que são os racistas? E que querem o fim das pessoas pretas Que e tal. exterminam... Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, no estádio do Corinthians, gente, aquele que estava querendo colocar Gaviões da Fiel, querendo colocar o Na manifestação, gay e tal, isso. tá ligado? Então, tem isso. aí quer dizer então que a Gaviões da Fiel não acolheu o caso de racismo. Gaviões da Fiel, pode ficar putinho comigo, tá? Quer dizer que a Gaviões da Fiel não acolheu o caso de racismo e quem foi acolher foi a PM. Sim. Aqui pra vocês da esquerda, aqui, ó. A Pode PM parar, que eles dizem nas manifestações, porque parou, tem que parar, eu quero o fim da polícia militar. É o que acontece nas manifestações da esquerda. Então, se acabar a polícia militar, esse caso de racismo, esse cara, no caso, sofre de racismo, não teria ninguém pra poder fazer nada. Ninguém. Exatamente. Ninguém. Então ele teve que buscar polícia militar e aí, né, foram lá, conseguiram prender, né, e pagou 3 mil e voltou pra Argentina, fez um emojizinho de macaco, Zombou. tá tudo certo, zombou. A gente sabe, galera, que existe o racismo, né, existe um poeta dentro do meio cristão chamado Sérgio Pimenta, existiu, já faleceu, que fala: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Sei que de repente você nunca tenha passado por isso. A gente, em algum momento da nossa vida, a gente passou. Mas nem por isso a gente faz disso aí um mimimi na nossa vida. Exatamente. Né? Eu acho que é muito mais melanina, muito menos mimimi. Boa. Mas boa. a gente toca a nossa vida. Eu sei que o meu amigo vai falar aqui, o nosso Boa. doutor. Cara, mas sabe o que eu fico imaginando nessas situações? Como é que a gente banaliza coisas sérias, gente? Sim. Quando eu falo de racismo, vocês desculpem a minha sinceridade, não é teatro não, galera. Eu fico bolado mesmo, fico muito aborrecido. Porque essa galera da esquerda, eles simplesmente banalizam o racismo. Tudo é racismo. O que não é racismo para essa galera, eles tornam racismo só para poder ganhar like, para poder ganhar capital político. E aí quando é realmente um caso de racismo, esses miseráveis ficam quietos e não defendem. E aí eu fico indignado porque nós estamos aqui na luta que a gente sente na pele. Aqui não é militância fake não, tá? É isso. Aqui nós não estamos de brincadeira com essa situação não. Nós realmente queremos lutar contra algo sério. Tá entendendo? Perfeito. Assim, porque essa galera fica explorando, pô, mulher branca de trans é racismo. Mano, vai tomar banho, parceiro. De verdade. Apropriação cultural. Pô, tá de brincadeira, parceiro. Vocês estão de sacanagem comigo? Aí quando um caso desse de racismo sério, Ninguém o cara fala depois nada. não faz nada, o Corinthians não se pronunciou, a torcida Gavião da Fiel não se pronunciou, cadê a galera do PT que não se pronunciou, cadê a galera da esquerda que não se pronunciou? Todo mundo cheio de demência, pô. Vocês estão de brincadeira comigo? Mas sabe por quê? Eu sei que você tá aí, não é nem alterado, você tem razão mesmo na forma como você tá falando, porque é sério. É um crime. Racismo é crime e tem que ser tratado como crime. Mas já que não interessou determinados grupos políticos ou pessoas, pode ser que isso não tenha sido tão relevante. Mas é importante a gente notar que pode ser que não tenha interesse por 2 motivos. Primeiro, não foi um branco que cometeu racismo no Brasil, não foi um branco brasileiro cometendo racismo. Não sabiam da posição política dele. Terceiro, não era do Rio Grande do Sul ou da região sul do país. Só fico mais bolado com a sua argumentação, me deixa com mais raiva ainda. Porque tem que ser branco, tem que estar no sul, porque eles querem dividir o país, gerar aquela ideia da divisão entre sulistas e nordestinos, enfim. Nós e eles. Nós e eles. E tem um fator importante, esses caras que cometeram racismo, eles são de outra nacionalidade. Um chileno e 2 argentinos. E são países hoje que estão dominados pela pauta socialista, né? E aí, já que o nosso amigo Fernando Senzala, o nosso doutor, tá de vermelho hoje, Nossa, já que ele tá de vermelho hoje, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele fazer um parecer e dar o comentário dele e a análise dele sobre essa situação racista que aconteceu. Desculpa o vermelho, Senzala. Na próxima vez não racha a cara não, parceiro. Pois é, galera, muito bom dia aí pra todos, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês vão assistir ao programa. Realmente, hoje eu dei esse mole. Mas nego entende, nego entende. Semana passada o nego some, hoje o nego entende, mas some não. Relaxa que o nego entende. Então, Rafael, Gerson e Marrom, bom dia pra vocês também. Nós. É o seguinte, a gente tem aqui um momento político da América Latina, de uma maneira geral, que a esquerda está tentando dominar tudo e o Brasil, ele é uma pedra no sapato deles, né? O Brasil e o Uruguai. Então a gente pode notar que isso aconteceu na Argentina e isso aconteceu no Chile, não aconteceu no Brasil, que seria bem potencializado, e não aconteceu no Uruguai, presidido hoje pelo presidente Luiz Lacalle Pou, que também é um conservador de direita.
né? E todos esses e muitos casos similares aconteceram no Uruguai sob o comando do Mujica ou do Tabaré Vázquez, e isso não foi tão noticiado, né? Da mesma maneira como não está sendo reivindicado pela esquerda hoje. Só uma pergunta aqui, o Mujica? O Mujica, né? Mujica. Esquerda, vai, Na era Mujica aconteceram coisas similares, né? E com o Tabaré Vázquez também, né? No Uruguai. E hoje o Uruguai é presidido pelo Luiz Lacalle Pou, que é um conservador que é criticado inclusive pela esquerda argentina, que no entanto, quando eles sobretaxaram, né, as fortunas lá, essa população, os empresários e tal, fugiram todo para o Uruguai. Então você tem uma grande aí dicotomia nisso aí tudo. E aí assim, eu queria deixar também aqui registrado que num fator histórico assim mais amplo, né, na verdade, essa romantização da América Latina, né, pelos brasileiros e pelos latino-americanos, geralmente varre para debaixo do tapete a real história de muitos desses líderes, né, historicamente referendado pela esquerda. E quando, na verdade, a gente sabe que o que a gente vive hoje dessas populações é o legado deles. Simão Bolívar não gostava de negro, Che Guevara não gostava de negro, e os índios, né, Tupac Amaru, né, eles também entregaram outros indígenas para os espanhóis. Inclusive muitas tribos, né, indígenas ali do Peru e Bolívia, elas foram dizimadas pelos próprios índios conquistadores de dentro da América. Uau. Então isso tem que ficar muito claro assim, pra gente quando a gente vai fazer essa análise toda e entender que o que está acontecendo hoje é um legado histórico, na verdade, algum resquício desse tipo de política que a gente já tem historicamente na América, né? E inclusive depois eu vou recomendar aí uma leitura aí pro pessoal, Sempre, que né? é o livro do Leandro Narlock e Duda Teixeira, né? O Guia do Politicamente Incorreto da América Latina. Lá você pode pegar e ler com bastante clareza, né, esse processo histórico e como que isso se dá ao longo do tempo. E aí, para fechar, eu queria rapidamente dizer também o seguinte: eu já fui nesses países, e na Argentina, inclusive foi o último país da América Latina que eu estive, eu passei por uma situação constrangedora quando um garçom na Patagônia achou que eu não ia pagar a conta. É uma cidade extremamente branca, sul da Argentina. Sim. Então você tem ainda, né, lá, então quando a gente visita lá é que a gente vai entender, a gente vai perceber essas relações, né? Lembrando que os argentinos, eles foram os que mais dizimaram a população negra, né? Os escravos negros, e eles também distribuíam esses negros, né, através do seu porto lá para o resto da América. Então isso não é uma situação deslocada de um processo histórico, tá? Que a gente precisa ver, e a esquerda precisa parar de romantizar ou de ser utilitarista nesse caso, né? Porque está querendo justamente uma adesão política desses líderes de esquerda aqui no Brasil, então faz com que esse caso fique pouco evidente a partir das suas lentes. O Senzala, a gente pode entender com esse teu parecer muito profundo, por sinal, de gente que viveu, que foi lá. Eu conheço a Argentina também, tive algumas experiências positivas e negativas. O bom da Argentina de ser preto e brasileiro na atual conjuntura é que tu é rico na Argentina, né? Um príncipe de Nova York, príncipe de Nova York. Então você quer falar da minha cor, mas eu boto a mão na bataca do bolso e, filho, não tem jeito. E lá eles gostam de pedir a propina, né? A propina é a propina. Quem sabe a propina é a famosa gorjeta aqui nossa. Não, e a Argentina, ela fez esse papel que foi de literalmente embranquecer sua população. Coisa que a militância fala muito sobre o Brasil, que, pelo contrário, assim, né, a gente viu, tem alguns recortes históricos que devem ser lembrados e que não orgulham o nosso país quanto algumas questões de escravidão. Mas é importante o Marrom falar sobre essa situação, porque isso é uma herança cultural. Você viu que alguns índios de outras tribos que dominaram outras tribos acabaram vendendo alguns índios para os portugueses.
E isso também se sucedeu no continente africano, quando né, tribos ganhavam outras tribos e aquelas que foram vencidas eram subjugadas à tribo vencedora. E esse subjugamento acabava sendo a escravidão, até que culminou na venda do primeiro preto para o primeiro branco, que foi um português. Então essa história de que o branco foi lá na África, enlaçou o primeiro preto e você é meu escravo, isso não existe. Tá? Existe todo um contexto histórico que é importante a gente avaliar. Quer falar? Fala com a gente, Gerson. Não, só lembrando mesmo que eu quero saber quando é que vai ter uma indignação da esquerda verdadeiramente contra o racismo. Deixar isso bem registrado, tá? Que vocês não estão passando batido. É isso. E também tem uma coisa também que eu queria deixar registrado, isso você pode dar um Google aí que você vai achar rápido, que a popularidade do Gabriel Boric já está lá embaixo. Muito. Muito. Gabriel Boric, para quem não conhece, é o atual presidente do Chile. O Chile, que é o país que tem, ou ainda tem o maior IDH, o maior índice de desenvolvimento humano da América Latina. O Brasil, ele tem o maior PIB pela sua dimensão, um país intercontinental, mais de 200 milhões de habitantes, mas no que diz respeito ao IDH, né, que é a qualidade de vida, onde esse dinheiro chega na ponta, o Chile realmente é um país que ele está bem à frente entre os índices comparando da América Latina. Chile, Uruguai também é muito parecido porque também tem as mesmas características territoriais. São países pequenos de populações pequenas, mas vale a pena entender que hoje esses países, não o Uruguai, né, mas o Chile, a Bolívia, a Argentina, estão na mão da esquerda, né? Inclusive o presidente da Argentina é o Emmanuel Macron, né? Não. Não é Macron, não? Quem é? Não. Corta aí. É o Alberto Fernandes. Ah, eles não pegaram, eles estão achando que eu tô falando sério. Eu tô zoando aqui o Janones, pô. Eu tô zoando o Janones, que foi entrevistado e disse que eu vou dar um mole desse na frente de vocês. Tá maluco, rapaz? Cria de favela? Tu acha que eu vou dar um mole desse na frente de vocês? O que eu achei interessante da fala do Fernando, o Rafael, foi o índio Tupac. Aquele não é o Tupac do Lencinho, não. Não é o Tupac Shakur, não. É outro. É uma tribo, né? Era um líder indígena, né? Tupac Yapacani. Não, mas só uma adendo aqui. Gente, aqui, a cultura aqui, o bagulho é doido. Mas o nome do Tupac é inspirado nele mesmo. É nele. A provocação foi justamente por isso. Eu não sabia disso, que maneiro. Fala com a gente, mestre. Pois é, cara, então é o Tupac e o Punk. Tupac e o Punk, né, ele foi um índio conquistador, né, e aí entregando o seu povo, ganhando território, né, ao longo ali do Peru, Bolívia, inclusive um dos responsáveis por dizimar os povos chimus ali, né, então teve genocídio de índios com os próprios índios? Em relação só dar um adendo aqui, gente. É importante. Eu escrevi o livro, tô para lançar agora, não é aqui merchan não, mas presta atenção no que eu vou falar, só pegando esse gancho aqui. Eu escrevi o livro que é o que é apropriação cultural e o racismo cultural. Depois eu vou fazer uma pauta aqui, fazer um programa só explicando o hip hop. Porque, por incrível que pareça, tem uma semelhança, quando eu falo do Tupac rapper, sim, tem uma semelhança quando a gente começa a estudar o hip hop, o movimento do hip hop, por que ele foi criado, o movimento hip hop, e quais os seus efeitos na sociedade, tem uma similaridade com o que ele acabou de falar, que vai ficar para um próximo programa. Maneiro. Não, beleza. Então é justamente sobre isso, né? Sobre essa romantização que se tem, né, da América Latina e dos povos tradicionais e tal, e a gente geralmente, né, quando vai pegando ao longo da história esse abrandamento da história, aonde você coloca o indígena e o negro apenas como vítima, é que a gente não vai percebendo que o legado dessa coisa, né, e o utilitarismo, muitas vezes, do próprio negro e do próprio indígena em relação às pautas, elas vão ficando enfraquecidas. Né? Há pouco agora, um cacique lá em São Paulo foi pego negociando terras indígenas, tá? Junto com uma liderança da FUNAI e um policial. Né? Só que isso não é a pauta, mas aí fica aí para vocês pesquisarem. Tá? Então, uma liderança indígena em São Paulo, tá? Agora, negociando terra, arrendando terra para agropecuária. Mas uma pergunta só aqui, Senzala. Mas o problema não são os garimpeiros? Claro que não estou dizendo que não é. Estou dizendo que só
que só vem na Só notícia, falam dele. que só é notícia, só é protesto, quando é assim, o branco garimpeiro rico estão lá matando os indígenas. E quando é os próprios indígenas que estão fazendo isso contra o seu próprio povo? Aí não é notícia. Aí não é quando notícia. é o preto que vai lá na favela e etc e tal, que matou outro preto, não é notícia. Não Quando é é o notícia. caso do policial que faleceu aqui na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo, ali a cidade vizinha minha, naquela cidade das 3 crianças também que foram mortas, também por bandido, aí não é notícia. Não é notícia. Quando o preto mata preto, quando essas coisas acontecem entre a gente, não é isso que eu fico aborrecido. Porque pra esquerda, isso não é notícia, mas é racismo. Continua sendo a galera aí morrendo, continua sendo o preto que tá sendo morto, continua, ou seja, vida de preto não importa quando é o preto que mata preto. Inclusive não importa, Gerson, que o que é mais interessante, e aí a gente volta pro futebol, quando se tem um utilitarismo da coisa, né? Olha o técnico do Grêmio aí, o Roger Machado, Meu Deus. como que ele utiliza agora a pauta do racismo para querer pressionar o presidente Bolsonaro, fazer uma política em cima disso aí. Mas ele não se pronunciou com o que aconteceu com outras equipes que, enfim, possivelmente ele possa um dia trabalhar em alguma equipe dessa, e ele não utiliza isso para falar, olha, cara, mas os outros países que são outro presidente, que são outro tipo de governo e tal, também ocorre Quem é o presidente da racismo. Argentina? Alberto A gente sabe Fernandes. que é o Alberto Fernandes. Ele é de que ideologia? Pois ele é peronista, né? É, socialista. Que no Brasil seria o quê? De esquerda, né? Exatamente. É o Lula da Argentina. É o Lula da Argentina. Então, os casos de racismo que aconteceu no futebol foi na Argentina, num país dirigido por um presidente de esquerda. Sim. E eu não vou usar nenhum adjetivo, não. Então ele falou que o problema do racismo está no Brasil. E é o Bolsonaro. E é o Bolsonaro. O racismo aconteceu num país dirigido por um socialista, por um comum nazismo disso aí, e ele está reclamando no Brasil. Isso aí. É o malabarismo e o xadrez de 5D para sempre culpar o presidente da República. 5D e 9 dedos. 5D e 9 dedos. Vamos direcionar isso aí. Vamos dar nome aos nomes, né? Realmente, Cesar, você tá demais hoje, Cesar. Professor, você tá demais. E é exatamente isso. É aquele ganho político e a forma de lucrar em cima dessas pautas que aconteceram fora do país, que são representantes, que na verdade a responsabilidade são desse país e dessa população, dessas pessoas, mas traz tudo pro Bolsonaro. Se aconteceu alguma coisa na Lua agora, é culpa do Bolsonaro. Só que. Uma coisa negativa na luta. Negativa. Inclusive a guerra da Ucrânia. Por exemplo, o Elon Musk. Só O Elon Musk, exatamente. Já é uma coisa positiva. E eu quero deixar aqui uma mensagem pro Roger, técnico do Grêmio. Se você não se pronunciar sobre os casos de racismo que aconteceu nos países em volta, na Argentina, qual é o presidente da Argentina, galera? Alberto Fernandes. Ele é de que ideologia? Esquerda, socialista. É o Lula da Argentina. É o Lula da Argentina. Se você não falar dos casos de racismo que aconteceu nesses países onde os presidentes são de esquerda, tu cala tua boca para poder falar de racismo. Porque você simplesmente está explorando os pretos. Porra, cara, tu tá de brincadeira, mano? Tu vai explorar os pretos, que nessa galerinha da esquerda, tá de sacanagem comigo, parceiro? Ou você vai falar também da Argentina, que aconteceu, ou tu cala tua boca pra falar de racismo no Brasil. Não vem usar política sobre racismo não, cara, que racismo é coisa séria. Valeu? Vou deixar aqui meu recado pra vocês. Valeu. Não, e outra, inclusive você percebe que o viés é sempre político, porque inclusive Sérgio Camargo, o grande Sérgio Camargo, né, o ex-presidente da Fundação Palmares, que inclusive é pré-candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo, ele publicou um vídeo, né? Inclusive desse rapaz, que é um preto, junto com a namorada dele. Alguém aqui fala, alguém se arrisca a dizer qual é a cor da namorada da esposa dele? Não, palmiteiro? Só pode ter, a esposa dele é Gente, branca. nós não ligamos pra esse negócio de palmiteiro não, estamos usando uma gíria que a galera da esquerda fala, entendeu? A gente gosta de provocar a esquerda. Se a gente não pode casar com branco, pode casar com japonesa, pode casar com preta, fique à vontade. Mas ele, que fala tanto da causa racial, casado com uma mulher branca e cantando uma musiquinha, sabe de quem? Da Manuela Dávila, que foi, concorreu junto com a Haddad em 2018 à vice-presidência. E ela é de qual partido? Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Então você percebe a conexão dessas pessoas. Nenhum pio sobre os países que são socialistas. Aonde realmente teve casos de racismo, Realmente. que os presidentes são de esquerda, são socialistas, esses caras ficou quieto.
Aí no Brasil... tá de brincadeira, mano. É brincadeira, né? É brincadeira. Galera, não tem como, o programa tem que ser curto, mas a gente tem pauta aqui pra eternidade pra falar. Então esses foram os destaques do Em Negrito dessa semana. E é importantíssimo você curtir, você comentar, você compartilhar. O que você tá achando do nosso conteúdo? Você tá achando que é legal? Você acha que a gente tem que mudar alguma coisa? Você acha que a gente fala muito de um assunto e pouco de outros assuntos? Você percebeu aqui que a gente não tem aquele engessamento de dizer que não existe racismo? Tem racismo sim, mas a gente precisa entender que o Brasil não é um país racista na sua estrutura, como muitos divulgam. Então é importante a gente trazer isso à tona para que a gente fale com seriedade, sem parcialidade, né? E que não fique sempre politizando uma situação que não é. Então esse foi o Negrito dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e também seguir aqui todos os membros da bancada. Se inscrever nas redes sociais. Se inscreva aí no canal, né, gente? Exatamente. Ó, se inscreve aí, galera. O Gerson é melhor. Inclusive, gente, ó, parabenizar o Gerson aí pelos 2 vídeos que bombaram aí essa semana, né? O Gerson estourou 2 vídeos no Instagram, todo mundo compartilhou, né? Parabéns a todos vocês aqui também, tá, gente? No e TikTok teve um deles que bateu 500 mil de visualizações. 500 mil de visualizações. Rapaz, tá bom mesmo, hein? Deixa eu falar, você bonitão com esse terno aí, bonito, faz aquela dancinha lá no TikTok, cara? Como é que faz? Só enche o saco da galera. Só paulada na esquerda. Os vídeos viralizam só dando paulada na esquerda. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Olá, galera. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Fernando Senzala, comentarista da bancada de comentarista do programa Em Negrito. Sou doutor em educação e também professor universitário. Hoje, no nosso quadro Dica de Leitura, eu trago o livro O Guia do Politicamente Incorreto da América Latina, dos autores Duda Teixeira e Leandro Narlock. Esse livro é sumamente importante para que nós possamos rever o nosso processo histórico do continente, tanto da América do Sul quanto da América Central, né, da América Latina de uma maneira geral, revendo, né, os fatos históricos e os personagens que neles se inscrevem. Por exemplo, vocês sabiam que o Che Guevara foi racista? Era racista? Vocês sabiam disso? Pois é, o livro traz um montão de recorte de documentos históricos, de fatos, de narrativas que comprovam essa assertiva. Vocês sabiam também que o mexicano Pancho Villa, ele chegou a ser artista de cinema? Ele fez filme no México. Mesmo criticando o sistema capitalista norte-americano, ele foi um grande fazendeiro e fez filme. Enfim, eu não vou dar mais spoiler do livro não. Eu convido vocês para essa leitura e agradeço mais uma vez a audiência. Muito obrigado. Fiquem com Deus.